pessoal, aqui é o Henrique Beneto para mais uma vídeo opinião do canal Na Minha Estante. E para fechar esse mês de romance que eu promovi durante as últimas semanas, uma das minhas últimas leituras que eu escolhi foi o Without Merit, da Colleen Hoover, um jogador contemporâneo da autora, e o meu reencontro com ela após 2 anos sem ler nada desde novembro 9, que não foi exatamente a minha melhor experiência. E esse livro em si trouxe uma Colleen Hoover que eu de fato não esperava e foi bem diferente de todas as minhas outras leituras da autora. Enfim, espero de verdade que vocês gostem desse vídeo e continuem comigo até o final. Vamos lá! Muito bem, antes de falar para vocês o que eu gostei e o que eu não gostei nesse novo livro da Colleen Hoover, obviamente eu preciso falar sobre a história que ela traz aqui. Em Without Merit, a autora vai contar a história da Merit, essa adolescente de 17 anos que vive no interior do Texas, junto com a família, em uma casa que antigamente era uma igreja. O fato dela e da família viverem em uma igreja é completamente peculiar e inerente às particularidades da família dela, que inclui a própria irmã gêmea da Merit, que é completamente o oposto dela, e que sente uma forte atração por rapazes que estão em estado terminal. Um irmão mais velho que compartilha um segredo com ela que a afetou completamente desde a pré-adolescência e que ela não conta pra ninguém. Um pai que todos acreditam que traiu a mãe com a própria enfermeira enquanto a mãe deles tinha câncer, e hoje em dia ele vive com essa nova esposa na mesma casa que os filhos e a mãe deles, que tem problemas de agorafobia e vive no porão da casa deles. Esses são apenas alguns dos fatos que mostram que a família da Merit não é exatamente tão comum assim, e a própria Merit não é tão comum assim. Quando nós conhecemos a personagem no começo do livro, já faz alguns dias que ela parou de ir para a escola, e ela mantém uma coleção de troféus que não são dela. Sempre que ela passa por um dia muito ruim que afeta emocionalmente, ela sente essa necessidade de comprar um troféu em um bazar, em lojas de antiguidades, pois isso meio que aplaca esse sentimento de derrota dela. O livro em si vai começar em um desses dias que a Merit está matando aula e que está procurando um troféu para comprar, quando ela dá de cara com o Sagan em uma dessas lojas de antiguidades. O Sagan é um rapaz que veio da Síria, está ali acompanhando a movimentação dela dentro da loja, e diante daquela atenção que ela recebe e do qual ela não está acostumada, já que a menina perfeita é justamente a irmã gêmea dela, ela vai acabar se aproximando desse rapaz e tendo um dia bem peculiar com ele no centro da cidade, até que ela descobre que o Sagan na verdade estava achando que ela era a irmã gêmea dela. E ali no final do encontro deles, eles acabaram se beijando, e isso acabou confundindo completamente a cabeça da Merit, pois não quer estar apaixonada por qualquer garoto que tenha relação com a Honor, que ela não quer trair a relação fraternal que ela tem com a irmã, mesmo que as duas não se falem atualmente. E a partir desse ponto que a história de Without Merit vai começar, e deixa eu dizer pra vocês, isso não é nem 1/3 do que a Colleen Hoover vai aprontar nesse livro. Muito bem, o primeiro ponto que eu venho falar de positivo sobre esse livro vai parecer que na verdade é um ponto negativo, mas eu vou tentar me explicar para vocês. Pois Without Merit foi um dos livros que eu mais tive dificuldade de gostar da autora. Todos os personagens possuem problemas muito reprováveis, e ações e comportamentos reprováveis, incluindo a própria Merit. E você vai percebendo o quanto aquela família é disfuncional, o quanto aquela família não conversa, o quanto aquela família tem problemas, e você fica se perguntando aonde a Colleen Hoover vai nos levar com aquilo. Durante todo o decorrer da minha leitura, eu estava pronto para dar uma nota muito baixa para esse livro, porque eu achei que a autora ia cometer uma série de desserviços por conta desses personagens, dos problemas que eles trazem. Só que ela vai trabalhando em cada um desses aspectos e vai amarrando todas as pontas durante o final da história. E aí você percebe a verdadeira mensagem que ela traz desse livro, e eu tive que dobrar minha língua e perceber o bom trabalho que ela fez aqui. Foi perfeito? Não. Vocês vão logo perceber na parte do pior. Tiveram sim alguns problemas que me irritaram, mas no contexto geral é uma história muito boa que passa uma mensagem muito boa sobre família, sobre o quão a gente tem essa expectativa de família perfeita, de comercial de margarina. A grama do vizinho, apesar de verde, vai mostrar pra gente que é só fachada. Toda família tem problema sim. Toda família tem os seus ossos no porão. E que a gente precisa, se não se adaptar, ao menos entender que não existe família perfeita.
E esse foi um ponto muito bom que a Colleen Hoover trouxe aqui, porque me leva a falar sobre o foco do livro. Quem for ler esse livro esperando o romance como sendo o grande foco da história vai acabar se decepcionando, porque o romance ele é meio que o pano de fundo para essa história familiar que a autora está contando. O foco ali é a família da Meredith, os problemas que ela tem com cada membro daquela família, o problema que ela tem com o pai, com o irmão mais velho, com a irmã gêmea, com a própria mãe e com a madrasta, adicionando ainda o Sagan e mais ainda um outro personagem que tem relação com a madrasta dela e que vai transformar essa casa em mais caos do que ela já é. Outro ponto positivo é o próprio personagem do Sagan. Ele é um rapaz que é meio sírio e meio americano e a autora vai trazer sobre ele o problema da guerra da Síria, a guerra civil da Síria, da crise dos refugiados, de como isso afeta as pessoas da Síria e como os americanos meio que ignoram tudo que acontece fora do país deles. O momento em que o Sagan e a Meredith conversam sobre essa questão da família dele, você percebe meio que o tapa na cara que a autora dá nos leitores americanos dela, que simplesmente ignoram tudo o que se passa no mundo. E ela traz uma história bem barra pesada pro personagem, mas que enriquece muito a história também, e que contextualiza todos os problemas pelo qual o país está passando. E também o Sagan vai trazer também uma outra característica bem legal dessa história, que são ilustrações. Ele tem uma ligação muito grande com a arte, ele faz ilustrações em vários momentos ali com a Meredith, e essas ilustrações vão estar presentes no livro. Elas são meio sombrias e macabras, mas vão estar sempre transmitindo o momento que a história em si está passando. Entretanto, acima de tudo, essa é uma história sobre problemas psicológicos. No decorrer do livro a gente vai percebendo que a Meredith ela está desenvolvendo depressão e ela não está percebendo isso. E esse sim vai ser o grande foco que a Colleen Hoover vai trazer em Without Meredith. Fazer perceber que a personagem precisa de ajuda, mas não só ela, todos os personagens ao redor dela também precisam de ajuda. Entretanto, como eu disse para vocês, esse não foi exatamente um livro perfeito. Eles tiveram sim algumas falhas e algumas falhas que me irritaram bastante. E em primeiro lugar, que logo me vem à cabeça quando eu olho para Without Meredith, é justamente a forma como ela conduziu a relação do pai da Meredith com a madrasta dela e a mãe. Esses três personagens vivendo juntos nessa mesma casa. Ela vai abordar um problema que tem ali entre os três, e que isso vai acabar sem querer envolvendo as próprias crianças. Mas quando chega no final, você não sente que essa história teve uma conclusão entre todas as outras. Você meio que sente que a autora deu uma desculpa para aquilo tudo acontecer, mas que não deu uma conclusão. E isso me incomodou pra caramba, porque foi terrivelmente injusto com um dos personagens envolvidos, e eu não vou dizer qual, porque isso seria spoiler. Mas meio que ela trata esse problema de forma condescendente e fala, esses personagens são humanos, eles erram e fica por isso mesmo. Sendo que muita coisa poderia ter sido evitada e uma conclusão satisfatória poderia ter sido tirada dessa relação, o que não acontece. E eu achei uma pena de verdade. Depois tem um problema que esse me irritou de verdade, que é a representatividade bissexual que tem nesse livro aqui. Nós vamos ter dois personagens, um gay e um bi, e a forma como ela explica o personagem bi cai naquele paradigma de que não vamos classificar o personagem bi. Como se o personagem estivesse ali porque ele é muito evoluído, e a verdade não poderia ser a mais distante possível. Isso é apenas mais uma faceta da sexualidade humana. E ela acaba invisibilizando algo que ainda é invisível em 2018. E tratado de uma forma meio errada, quando ela poderia ter desenvolvido muito mais facilmente e ela não desenvolveu. E isso ficou passando uma mensagem confusa e meio problemática quando não precisava ter. O mais estranho é que na própria cena em que a Meredith conversa com esse personagem e ele fala sobre rótulos, ela poderia ter tratado de uma forma tão fácil, e ela escolheu meio que enfeitar o pavão, e mesmo tendo uma concepção certa, ela conseguiu passar também a mensagem errada, e isso foi meio me ajuda a te ajudar. Mesmo assim, foi um livro que, não vou dizer me ganhou pelo cansaço, ele me ganhou pela mensagem dele. Eu acabei dando 4 estrelas para Without Meredith, mesmo eu tendo passado um tempo difícil com esses personagens, por eles serem bastante reprováveis. A conclusão que ela dá pra tudo foi muito boa. E isso acabou me cativando. A conclusão acabou me cativando. Então recomendo sim, esse livro foi o último lançado aqui no Brasil pela editora Galera. Se tiverem oportunidade, leiam. É um livro da autora bem diferente, com questões bem diferentes. Eu acho que super vale a pena.
Muito bem, pessoal, essa foi a minha opinião sobre o Without Merit, da Colleen Hoover. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse nosso O Melhor e o Pior aqui do Na Minha Estante. E se gostaram, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o YouTube saber que você está interessado aqui na Minha Estante e quer receber mais notificações do canal. Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo e se inscreva para estar recebendo as notificações. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações com o meu perfil para o Goodreads e o link de compra desse livro lá na Amazon. Lembrando que vocês comprando qualquer livro através dos meus links de compras, o canal recebe uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso. Enfim, vocês já leram esse livro da Colleen Hoover, vocês pretendem ler? Deixa aqui embaixo nos comentários, vou adorar conversar com vocês. Você sabe que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim. Pois aqui foi o Riber Neto para mais uma vídeo opinião do canal Na Minha Estante. Tchau, pessoal, e até nosso próximo encontro.